o Kevin Lynch tem um livro muito importante com uma base para o planejamento urbano. Vamos entender quais são os elementos da cidade segundo Kevin Lynch? Tu já te perguntou por que algumas cidades parecem tão fáceis a gente se locomover, enquanto outras nos deixam completamente perdidos? Em 1960, o urbanista Kevin Lynch publicou um livro chamado A Imagem da Cidade, e ele identifica os 5 elementos principais que moldam a nossa percepção dos espaços urbanos. Nesse vídeo, hoje, a gente vai entender um pouquinho quais são esses elementos e a gente vai entender como cada um deles pode influenciar a maneira como a gente vive e se orienta nas cidades. O primeiro deles são os caminhos, ou paths, de acordo com o que está no livro. Esses são as vias, né? Na verdade, é o sistema viário que a gente usa para se locomover através da cidade. Todos os meios de locomoção, na verdade, as ruas, as calçadas, as ciclovias e até os corredores internos por dentro dos prédios. Esses caminhos não só nos guiam de forma física, mas também moldam a nossa experiência da cidade. Um bom projeto de caminhos ajuda as pessoas a se orientarem e a se deslocarem facilmente. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tinha sido minha aluna, falando que estava numa cidade que tem como sistema de orientação ou nomes das ruas, né, os números das vias, como é o caso de Nova York e outras cidades. E ela comentando sobre como é mais fácil de se locomover por uma planta, né, um mapa de cidade, que a gente sabe exatamente onde fica mais ou menos, né, aquela via justamente pelo número que ela tem. Por outro lado, uma rede de caminhos confusa pode causar muita desorientação e levar até a frustração, às vezes, quando a gente conhece uma cidade diferente. O segundo são as bordas, os edges, ou limites, que é justamente isso, são os limites que separam diferentes áreas dentro de uma cidade. Elas podem ser naturais, como por exemplo uma cidade que é cortada por um rio ou que tem um morro no meio da cidade, podem ser construídas como muros, rodovias ou a transição entre um parque e uma área urbana. Muitas vezes as bordas definem e se organizam o espaço urbano, ajudando as pessoas a compreender onde uma área termina e a outra começa. Então, bordas bem definidas ajudam a criar a sensação de pertencimento, a sensação de lugar, enquanto bordas mal definidas podem causar confusão. É importante a gente dizer também que existem bordas ou limites sociais dentro das cidades, que são aqueles que a gente acaba estabelecendo meio sem perceber, tipo assim, o grupo que costuma frequentar tal parque é destinado a tal questão dentro da cidade. Isso também acontece. Terceiro, os distritos ou districts. Eles são áreas da cidade que possuem características comuns e são percebidas como um conjunto. Pensa num distrito financeiro, Financial District, ou um bairro residencial, ou uma área industrial, como os distritos industriais que a gente tem por aqui. Cada um desses distritos tem a sua própria identidade visual e a sua própria funcionalidade, que ajudam quem mora ali a entender melhor a organização da cidade. Esses distritos também são importantes porque criam um senso de pertencimento entre todos os moradores e quem usa esses locais. O quarto são os pontos de referência, ou as landmarks, que são esses elementos visuais distintos que ajudam as pessoas a se orientarem numa cidade. Podem ser monumentos, edifícios bem altos, torres d'água, de caixa d'água, ou outros objetos que se destaquem dentro do ambiente da cidade. Eles são especialmente importantes porque servem como pontos de ancoragem mental. Ajudam as pessoas a se localizar em relação ao resto da cidade. Imagina tentar andar por uma cidade sem nenhum ponto de referência. Ia ser muito mais difícil. O quinto ponto são os nós, ou nodes. A gente tem esses pontos como estratégicos na cidade, que são aqueles pontos onde as pessoas se encontram e interagem. Podem ser grandes cruzamentos, os nós físicos, assim como uma rotatória mesmo, né, que é um grande nó. Podem ser também praças, espaços de encontro, podem ser terminais de transporte, podem ser centros comerciais. Esses nós são importantes porque eles concentram atividades e se tornam focos de movimentação e interação social. Um nó bem planejado pode servir como um coração pulsante de toda uma comunidade ou de um distrito de um bairro, enquanto um nó mal projetado pode resultar num grande congestionamento e confusão. O Kevin Lynch, então,
ele criou esses 5 pontos, ele trouxe ainda o conceito de legibilidade urbana, legibilidade de uma cidade, que seria a facilidade com que todos os habitantes e visitantes podem entender e se orientar dentro do ambiente urbano. Seria a qualidade de uma cidade que permite que as suas estruturas e elementos sejam facilmente identificáveis e organizadas como um padrão coerente na mente das pessoas. Então, quando uma cidade é legível, os usuários conseguem formar uma imagem mental clara e intuitiva do espaço urbano, facilitando a navegação, a maneira como eles usam o espaço, proporcionando aquele senso de segurança e de pertencimento. Isso é alcançado através de elementos urbanos bem definidos. Então, quando a gente tem os 5 pontos, caminhos, bordas, distritos, nós e pontos de referência que ajudam a estruturar e organizar essa percepção do ambiente da cidade. Então, uma cidade com uma boa legibilidade é aquela onde as pessoas podem se orientar com facilidade, sabe onde estão, como chegar a diferentes lugares sem a necessidade constante de ficar puxando um mapa, olhando para um celular, né? Ou para uma experiência urbana mais agradável, mais eficiente. Então, várias cidades ao redor do mundo são citadas como exemplos de boa legibilidade de acordo com os princípios do Kevin Lynch. Por exemplo, Paris, na França, né? Paris é muito conhecida pelos seus caminhos, né? Avenidas largas, como a Champs-Élysées, os pontos de referência, que são destaque e foram uma base do projeto do Haussmann de reestruturação urbana, os distritos, que são muito definidos na cidade, como Montmartre, Quartier Latin, cada um tem a sua própria identidade. Uma outra cidade que é bem reconhecida sobre isso é Barcelona, na Espanha, onde a cidade é famosa pelos seus caminhos de forma reticulada, né, e bem quadriculada ali, os pontos de referência, né, a Sagrada Família, o Parque Güell, os distritos também, que tem bairros bem distintos, como o Gótico, El Raval e outros. Nova York também tem caminhos, a rede de ruas numeradas que a gente comentou, as avenidas que seguem um plano de grade, né, um exemplo clássico de caminhos bem organizados, e também os grandes pontos de referência, aí, que nesse caso estão um pouco mais localizados. Então, tem muitas cidades, né, ao redor do mundo que podem ser citadas como um bom exemplo, né, de tudo isso que o Kevin Lynch está nos trazendo como os seus elementos. Essas cidades exemplificam como a legibilidade urbana pode facilitar a navegação e criar uma experiência mais intuitiva, mais agradável para seus habitantes e visitantes. Esses elementos, então, do Kevin Lynch nos ajudam a entender como a gente percebe e interage com o espaço da cidade. Reconhece a importância, então, dos caminhos, bordas, distritos, pontos de referência em nós, é essencial para quem quer planejar, construir e melhorar as cidades que a gente habita. Se tu gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre urbanismo e design de cidades, projetos de cidades e planejamento urbano, não te esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os teus amigos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.